Capítulo 4. Comandos de decisão, exercício 18. Escreva um programa que encontre o menor inteiro positivo n que satisfaça as seguintes condições. N dividido por 3 resulta em x inteiros e resto 2. N dividido por 5 resulta em y inteiros e resto 3. N dividido por 7 resulta em z inteiros e resto 4. Tá? Veja que esse exercício ele não pede um valor de entrada, tá? Escreva um programa que encontre o menor inteiro positivo n que satisfaça as seguintes condições, ou seja, ele pede apenas para encontrar um número, né? O menor número que satisfaça essas condições, tá? Então a gente não vai pedir ao usuário para digitar um número ou nada do tipo, tá? Esse exercício ele é bem tranquilo, tá? Bem simples. Basicamente, a gente vai trabalhar na condição que a autora nos deu. Então, primeiro de tudo, eu vou precisar de uma variável i de controle. Por quê? Porque eu vou ter que comparar número a número e ver qual que atende essas condições. E para isso, eu tenho que testar um número, depois eu tenho que testar o próximo número, depois eu tenho que testar o próximo número. Então, eu tenho que fazer um laço aí até eu achar o número que vai resolver isso, tá? Para esse exercício, então, eu vou usar o for, tá ok? For i começando em 0. Só que eu faço isso até quando, né? Teoricamente, a gente usa i menor que alguma coisa, certo? Para essa condição, né? Ou seja, aqui eu tenho que ter alguma condição que o resultado seja verdadeiro. Neste caso, a gente vai omitir a condição de teste, que com isso vai estar sempre como verdadeira, tá? A gente vai omitir essa condição de teste, ok? E o i vai sempre receber mais um, tá? Como eu vou ter apenas uma instrução agora, eu não preciso abrir colchetes, tá? E aí o que vai acontecer? Se o número que tem e o resto da divisão do número que tem por 3 for igual a 2 e o número que temos, o resto da divisão dele por 5 for igual a 3 e o número que temos, o resto da divisão dele por 7 for igual a 4, ele vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? É aqui que a gente explica por que a gente não colocou a condição de teste, tá? Se o número que a gente tiver atender todas essas condições, eu paro o meu laço. Ou seja, eu dou um break. Quando ele identifica um break, ele pula o laço, ele termina o laço, tá? Isso significa que o número i qualquer, ele atendeu todos esses requisitos, tá? A gente pode até otimizar, assim, nesse caso vai ser, não é necessário, mas a gente pode otimizar. Por exemplo, a gente não precisa começar em 0 esse laço. Por quê? Porque veja, o resto da divisão de um número por 7 tem que sobrar alguma coisa, tá? Então, no mínimo, teria que começar em 8. Por quê? Porque o resto da divisão de 7 por 7 é 0. O resto da divisão de 7 por 8 já é alguma coisa. O resto da divisão de 7 de 9 por 7 já é outra coisa. Então aqui a gente já poderia começar no 7. A gente economizaria processamento, tá? Para esse programa algo pouquíssimo, mas apenas para caráter didático, tá? E aí aqui a gente vai validar se realmente procede, tá? Então, para ficar bonitinho, vou fazer o seguinte. O número, resto da divisão por 3,
é igual a um número, ok? E vou fazer isso para o 5 e para o 7. E aqui o que você vai imprimir? Você vai imprimir o i, e o resultado de i, resto de divisão 3, tá ok? E você vai fazer isso para o 5 e para o 7. 5, 7, 5, ok, 5, vamos ver se deu certo? Vamos lá, vamos rodar. Ok, deu algum errinho aqui, deixa eu só corrigir, %d, aqui é %d, aqui é %d, ok, agora vai. Então ele me disse que o número é 53, tá? 53 dividido por 3 dá 17, sobra 2. 53 dividido por 5 dá 1, sobra 3. E 53 dividido por 7 dá 7, sobra 4. Logo, o número que atende todas essas condições é o número 53. Ok? Muito tranquilo esse exercício, que no capítulo 4 aprende-se sobre o if, o uso do break, né? E aí aqui a gente usa um programa bem simples, tá? Com poucas estruturas, para fazer a resolução desse exercício. Ok? E depois do 57, qual que é o número que atende essa condição? É o 158, olha que legal. Tá? Eu não tenho calculado isso daí, mas se o sistema está dizendo que é. E depois do 158 é o 263. Legal. Bom, é isso aí. É bem fácil esse exercício, tá? Mas para trabalhar na questão do if, do break, o entendimento ainda da parte aritmética, e a resolução é bem simples, tá ok? Vamos para o próximo.